Boa noite, irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz. É um prazer imenso novamente estar aqui. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E nós vamos, como de costume, todos os domingos, sempre estar dando continuidade a um dos livros que foram propostos por nós, pastores, a Igreja do Senhor, para que possamos aprender melhor. Então, nós achamos por bem, a cada domingo, trazer um livro. E eu estou trazendo o livro de Romanos e hoje nós vamos dar início no capítulo 6, no verso de 1 a 6. Mas antes, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente três pilares. O cristão verdadeiro, ele tem que ter em si o saber e considerar-se e oferecer-se. Nós temos que saber, nós temos que considerar e nos oferecer. A quê? A palavra de Deus, ao próprio Deus. Para que possamos realmente ser identificados como aqueles filhos de Deus. O pastor trouxe aqui uma reflexão no livro de João, capítulo 8, e eu friso o verso 32, que disse: se nós conhecemos a verdade, realmente nós seremos livres. E no texto passado, no estudo passado, nós falamos o que é a verdade. Para nós sermos livres do engano, nós temos que conhecer a verdade. E nós sabemos que Cristo é a verdade. Portanto, andar nos ensinamentos de Cristo é andar na verdade. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para aprender mais sobre essa verdade, para que possamos andar nela. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria trazer aos irmãos o contexto do que nós já estudamos até aqui. No capítulo 1 e 2, Paulo trouxe o porquê dele ter escrito essa carta. Ele citou que ele queria conhecer os irmãos em Roma, ele queria conhecer os que foram nascidos de novo, os gentios, os irmãos judeus que lá estavam. Ele queria também aproveitar essa oportunidade para chegar até a Espanha através da ajuda da igreja de Roma. E no capítulo 1 e 2, um pedacinho do 3, Paulo falou também sobre todo o mal que recai sobre o ser humano, sobre a humanidade. Paulo trouxe que todos estão perdidos e todos são pecadores, mesmo aqueles que receberam a lei escrita, que são os judeus, como aqueles os gentios que não conheciam a lei. Paulo fala que o homem é indesculpável, porque de uma forma ou de outra o Senhor se fez ser conhecido diante deles. Portanto, irmãos, não há desculpa para ser humano nenhum, em época alguma, dizer que não tinha conhecimento de que há um Deus criador de todas as coisas. Amém? Então, portanto, quando Paulo traz isso, é algo preocupante para nós. Porque se todos nós estamos condenados, mortos para Deus, o que fazer? Mas no versículo, no capítulo 3 e 4, Paulo traz a resposta. Ele fala que só há um caminho para que possamos nos salvar. E esse caminho é Jesus. E Jesus veio justamente para isso, para nos justificar. Jesus, ele é a única solução para que possamos viver eternamente com Deus. Por que ele é a única solução? Porque é algo que ele fez por nós. Algo que homem nenhum pôde fazer jamais, em época nenhuma. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço de todo o mal, de todo o pecado que nós fizemos e fazemos. Então Jesus, ele foi o substituto, a morte vicária. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E depois Paulo traz Jesus como uma cabeça de raça, contrastando com Adão, do qual nós nascemos na carne. Adão aqui representa a desobediência. Adão representa o pecado, a vontade da carne. Em contrapartida, Jesus representa a submissão à vontade de Deus, a obediência, o propósito pelo qual ele veio. E mais adiante, Paulo traz como exemplo Abraão. Abraão, que era um personagem muito querido e respeitado pelos judeus da época. Ele mostra para os judeus que, mesmo Abraão, que era estimado pelos judeus, ele também foi justificado pela fé em Jesus, não pelas obras. E Paulo trata também sobre a circuncisão, os não circuncisos, dizendo que isso não tem efeito algum. Até porque Abraão, ele creu em Deus antes da circuncisão, depois lhe foi passado isso como instrução.
Então, Paulo traz esse retrato da humanidade para que nós possamos nos sintonizar e saber quem somos e onde estamos, como cristãos, como filhos de Deus. E no capítulo 5, irmãos, nós fomos justificados por Deus. Jesus, ele tomou lugar. E a partir de então, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos discorrer acerca do comportamento desses que foram justificados. Se nós fomos justificados hoje nós somos vistos por Deus como justos. Como que devemos nos portar agora? Então é isso que nós vamos tratar agora desse capítulo. Amém, irmãos? E aí eu convido os irmãos para que possam abrir no capítulo 6, no verso de 1 até o 14. Que diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos, de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Gente, esta carta, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos traz esperança em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dúvidas que percorrem no nosso pensamento diário. Quem somos, para onde vamos, isso é maravilhoso. E Paulo traz daqui com tanta maestria, ele nos mostra que, irmãos, até para nós sermos cristãos, Jesus, Deus, não entregou isso por nossa conta. Porque se ele tivesse deixado cada um fazer algo para ser salvo, ninguém se salvaria. Tão pequeno e fraco nós somos. Por isso que é ele que dirige a nossa vida. Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Ele coloca em nós o desejo de vir à igreja, o desejo de meditar na palavra de Deus, de ouvir, de adorá-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Tudo isso vem dele. Por que ele faz isso? É por amor. Porque ele sabe que se nos deixar sozinho, a gente não vai conseguir caminhar. Isso é lindo. Isso é o papel de um pai. Isso é o papel de amor. Assim como fazemos com os nossos filhos quando são pequenos, nós os ensinamos, nós os corrigimos, até que eles tomem o seu próprio rumo e comecem a andar sozinho. Então, este é um pai cuidando do seu filho. E isso é maravilhoso. Olha bem, vamos lá, no versículo 1. Ele diz assim: o que diremos então? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça possa abundar? Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele diz nos versos anteriores que a bênção, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. E ele usa o exemplo de Davi, quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias. Então,
Davi cometeu um pecado terrível aos olhos das pessoas, do seu povo, e principalmente diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Deus cobriu o seu pecado. Tudo bem, nós sabemos que tem consequência. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui, tem consequências. E nós pagamos por isso. Embora sejamos filhos de Deus, mas o que nós fazemos tem consequência. Mas o que faz com que eu e você nos sintamos filhos de Deus? Qual é a garantia de que eu estou cheio do Espírito Santo? Nós já falamos sobre isso aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? Certa vez eu vi numa igreja, o pastor fazia assim: sejam cheios do Espírito Santo. E aí, igreja, já estão cheios? É assim que enche? É uma bomba de encher pneu? E as pessoas começam a pular, a gritar, a rodapiar, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Ou, pelo menos, demonstrando evidências de que estão cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz ao contrário. É por isso que eu diz para os irmãos lá em João 8,32, diz: se vocês se Jesus vos libertar, vocês serão livres. Livre de quê? Da mentira, do engano. Somente a Escritura. Se a Escritura diz ao contrário, não adianta você querer fazer de forma que contradiz a Escritura. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Então, eu vou dar um exemplo para que a igreja consiga assimilar o que é ser cheio do Espírito Santo. Se você é um homem que costumava ser briguento no trânsito, você levava uma fechada, você descia do carro, brigava e fazia tudo, quebrava o carro do outro. E você ouviu falar de Jesus. Você teve uma experiência com Deus. E entendeu que você é uma nova pessoa. Você percebeu que Jesus te resgatou do pecado da morte. E você é grato a isso. Você reconhece que sem Ele você nada faz. Você não mudou nada. Você é a mesma pessoa. Mas, quando você entrar no seu carro e alguém te fechar no trânsito, você vai sentir a mesma vontade. Você vai querer descer do carro, esmurrar o carro da pessoa, esmurrar a pessoa. Mas você não vai fazer. Por que, pastor, que eu não faço isso mais? Porque há alguém dentro de você que te dá força para resistir ao pecado. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você, por um acaso, irmãos, fizer isso, que nós somos falíveis, nós somos seres humanos, somos salvos, mas estamos num corpo pecaminoso. E se por um acaso o irmão escorregar e ainda assim fizer isso, não tiver maturidade espiritual suficiente, quando você retornar para o seu carro, você vai se sentir incomodado. Você vai sentir uma tristeza. Você vai sentir que entristeceu o Espírito Santo. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Essa é a evidência maior de que você é cheio do Espírito Santo. As coisas que você fazia antes, se você retornar a fazer, isso vai te incomodar. Isso vai te entristecer. Você não consegue mais. É isso que Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. E o reino já foi instaurado quando Jesus veio. Ele já morreu no nosso lugar, ele já tomou o nosso lugar. Nós já fomos separados. Nós estamos sendo apenas capacitados para andar nessa verdade. Nos versículos anteriores do capítulo 5, nós falamos sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a aflição dos que são em Cristo. E por que o Senhor permite essas coisas? Porque o Senhor conhece a nossa deficiência. Ele sabe trabalhar no meu e no seu coração. E, irmãos, enquanto não aprendermos isso, a gente não anda adiante. Eu tenho tido experiências com isso. O Senhor trabalha de uma maneira individual com cada filho. E assim nós fazemos com nossos filhos também. Cada filho tem um temperamento, cada filho tem um comportamento. Uns mais rebeldes, uns mais compreensíveis. Mas nós, enquanto pais terrenos, nós devemos compreendê-los e educá-los de uma maneira personalizada. Como cada indivíduo separado, individual. Então é isso que o Senhor faz conosco. E quando Paulo traz aqui, nós vamos permanecer no pecado porque nós sabemos que a graça de Deus perdoa tudo. Paulo fala, não, definitivamente não, vocês não podem mais fazer isso. Ah, mas tudo que eu fizer,
A graça de Jesus cobre. Mas Paulo fala, cobre o quê? Como é que vai cobrir um pecado que você cometeu, mas você não vai mais cometer? Mas por que, Paulo? A graça de Jesus não cobre tudo isso, mas você está morto. Morto não decide mais nada. Morto não tem mais vontade. Morto não tem querer mais. É isso que Paulo quer que eu e você entenda. Se nós fomos mortos com ele na cruz, nós não temos mais vontade. É isso que eu e você tem que entender. Nós temos que saber disso. Eu disse, irmãos, nós vamos trabalhar com esse... Boa noite, irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz. É um prazer imenso novamente estar aqui. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E nós vamos, como de costume todos os domingos, sempre estar dando continuidade a um dos livros que foram propostos por nós pastores, a Igreja do Senhor, para que possamos aprender melhor. Então, nós achamos por bem, a cada domingo, trazer um livro. E eu estou trazendo o livro de Romanos, e hoje nós vamos dar início no capítulo 6, no verso de 1 a 6. Mas antes, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente 3 pilares. O cristão verdadeiro, ele tem que ter em si o saber e considerar-se e oferecer-se. Nós temos que saber, nós temos que considerar e nos oferecer. A quê? A palavra de Deus, ao próprio Deus. Para que possamos realmente ser identificados como aqueles filhos de Deus. O pastor trouxe aqui uma reflexão no livro de João, capítulo 8. E eu friso o verso 32, que diz: se nós conhecemos a verdade, realmente nós seremos livres. E no texto passado, no estudo passado, nós falamos o que é a verdade. Para nós sermos livres do engano, nós temos que conhecer a verdade. E nós sabemos que Cristo é a verdade. Portanto, andar nos ensinamentos de Cristo é andar na verdade. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para aprender mais sobre essa verdade, para que possamos andar nela. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria trazer aos irmãos o contexto do que nós já estudamos até aqui. No capítulo 1 e 2, Paulo trouxe o porquê dele ter escrito essa carta. Ele citou que ele queria conhecer os irmãos em Roma. Ele queria conhecer os que foram nascidos de novo, os gentios, os irmãos judeus que lá estavam. Ele queria também aproveitar essa oportunidade para chegar até a Espanha através da ajuda da igreja de Roma. E no capítulo 1 e 2, num pedacinho do 3, Paulo falou também sobre todo o mal que recai sobre o ser humano, sobre a humanidade. Paulo trouxe que todos estão perdidos, e todos são pecadores, mesmo aqueles que receberam a lei escrita, que são os judeus, como os gentios que não conheciam a lei. Paulo fala que o homem é indesculpável, porque de uma forma ou de outra, o Senhor se fez ser conhecido diante deles. Portanto, irmãos, não há desculpa para ser humano nenhum, em época alguma, dizer que não tinha conhecimento de que há um Deus criador de todas as coisas. Amém? Então, portanto, quando Paulo traz isso, é algo preocupante para nós. Porque se todos nós estamos condenados, mortos para Deus, o que fazer? Mas no capítulo 3 e 4, Paulo traz a resposta. Ele fala que só há um caminho para que possamos nos salvar. E esse caminho é Jesus. E Jesus veio justamente para isso, para nos justificar. Jesus, ele é a única solução para que possamos viver eternamente com Deus. Por que ele é a única solução? Porque é algo que ele fez por nós. Algo que homem nenhum pôde fazer jamais, em época nenhuma. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço de todo o mal, de todo o pecado que nós fizemos e fazemos. Então Jesus, ele foi o substituto, a morte vicária. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E depois Paulo traz Jesus como uma cabeça de raça, contrastando com Adão, do qual nós nascemos na carne. Adão aqui representa a desobediência. Adão representa o pecado, a vontade da carne.
Em contrapartida, Jesus representa a submissão à vontade de Deus, a obediência, o propósito pelo qual ele veio. E mais adiante, Paulo traz como exemplo Abraão. Abraão, que era um personagem muito querido e respeitado pelos judeus da época. Ele mostra para os judeus que mesmo Abraão, que era estimado pelos judeus, ele também foi justificado pela fé em Jesus, não pelas obras. E Paulo trata também sobre a circuncisão, os não circuncisos, dizendo que isso não tem efeito algum. Até porque Abraão, ele creu em Deus antes da circuncisão, depois lhe foi passado isso como instrução. Então Paulo traz esse retrato da humanidade para que nós possamos nos sintonizar e saber quem somos e onde estamos. Como cristãos, como filhos de Deus. E no capítulo 5, irmãos, nós fomos justificados por Deus. Jesus, ele tomou lugar. E a partir de então, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos discorrer acerca do comportamento desses que foram justificados. Se nós fomos justificados hoje nós somos vistos por Deus como justos. Como que devemos nos portar agora? Então é isso que nós vamos tratar agora desse capítulo. Amém, irmãos? E aí eu convido os irmãos para que possam abrir no capítulo 6, no verso de 1 até o 14. Que diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos, de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Gente, esta carta, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos traz esperança em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dúvidas que percorrem no nosso pensamento diário. Quem somos, para onde vamos, isso é maravilhoso. E Paulo traz daqui com tanta maestria, ele nos mostra que, irmãos, até para nós sermos cristãos, Jesus, Deus, não entregou isso por nossa conta. Porque se ele tivesse deixado cada um fazer algo para ser salvo, ninguém se salvaria. Tão pequeno e fraco nós somos. Por isso que é ele que dirige a nossa vida. Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Ele coloca em nós o desejo de vir à igreja, o desejo de meditar na palavra de Deus, de ouvir, de adorá-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Tudo isso vem dele. Por que ele faz isso? É por amor. Porque ele sabe que se nos deixar sozinho, a gente não vai conseguir caminhar. Isso é lindo. Isso é o papel de um pai. Isso é o papel de amor. Assim como fazemos com os nossos filhos quando são pequenos, nós os ensinamos, nós os corrigimos, até que
eles tomam o seu próprio rumo e começam a andar sozinho. Então, este é um pai cuidando do seu filho. E isso é maravilhoso. Olha bem, vamos lá, no versículo 1. Ele diz assim: o que diremos então? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça possa abundar? Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele diz nos versos anteriores que a bênção, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. E ele usa o exemplo de Davi, quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias. Então, Davi cometeu um pecado terrível aos olhos das pessoas, do seu povo, e principalmente diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Deus cobriu o seu pecado. Tudo bem, nós sabemos que tem consequência. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui, tem consequências. E nós pagamos por isso. Embora sejamos filhos de Deus, mas o que nós fazemos tem consequência. Mas o que faz com que eu e você nos sintamos filhos de Deus? Qual é a garantia de que eu estou cheio do Espírito Santo? Nós já falamos sobre isso aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? Certa vez eu vi numa igreja, o pastor fazer assim: sejam cheios do Espírito Santo. E aí, igreja, já estão cheios? É assim que enche? É uma bomba de encher pneu? E as pessoas começam a pular, a gritar, a rodapiar, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Ou, pelo menos, demonstrando evidências de que estão cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz ao contrário. É por isso que eu diz para os irmãos lá em João 8,32, diz: se Jesus vos libertar, vocês serão livres. Livre de quê? Da mentira, do engano. Somente a Escritura. Se a Escritura diz ao contrário, não adianta você querer fazer de forma que contradiz a Escritura. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Então, eu vou dar um exemplo para que a igreja consiga assimilar o que é ser cheio do Espírito Santo. Se você é um homem que costumava ser briguento no trânsito, você levava uma fechada, você descia do carro, brigava e fazia tudo, quebrava o carro do outro. E você ouviu falar de Jesus. Você teve uma experiência com Deus. E entendeu que você é uma nova pessoa. Você percebeu que Jesus te resgatou do pecado da morte. E você é grato a isso. Você reconhece que sem Ele você nada faz. Você não mudou nada. Você é a mesma pessoa. Mas, quando você entrar no seu carro e alguém te fechar no trânsito, você vai sentir a mesma vontade. Você vai querer descer do carro, esmurrar o carro da pessoa, esmurrar a pessoa, mas você não vai fazer. Por que, pastor, que eu não faço isso mais? Porque há alguém dentro de você que te dá força para resistir ao pecado. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você, por um acaso, irmãos, fizer isso, que nós somos falíveis, nós somos seres humanos, somos salvos, mas estamos num corpo pecaminoso. E se por um acaso o irmão escorregar e ainda assim fizer isso, não tiver maturidade espiritual suficiente, quando você retornar para o seu carro, você vai se sentir incomodado. Você vai sentir uma tristeza. Você vai sentir que entristeceu o Espírito Santo. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Essa é a evidência maior de que você é cheio do Espírito Santo. As coisas que você fazia antes, se você retornar a fazer, isso vai te incomodar. Isso vai te entristecer. Você não consegue mais. É isso que Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. E o reino já foi instaurado quando Jesus veio. Ele já morreu no nosso lugar, ele já tomou o nosso lugar. Nós já fomos separados. Nós estamos sendo apenas capacitados para andar nessa verdade. Nos versículos anteriores do capítulo 5, nós falamos sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a aflição dos que são em Cristo. E por que o Senhor permite essas coisas? Porque o Senhor conhece a nossa deficiência. Ele sabe trabalhar no meu e no seu coração. E, irmãos, enquanto não aprendermos isso, a gente não anda adiante. Eu tenho tido experiências com isso. O Senhor trabalha de uma maneira individual com cada filho. E assim nós fazemos com nossos filhos também.
Cada filho tem um temperamento, cada filho tem um comportamento. Uns mais rebeldes, uns mais compreensíveis. Mas nós, enquanto pais terrenos, nós devemos compreendê-los e educá-los de uma maneira personalizada. Como cada indivíduo separado, individual. Então é isso que o Senhor faz conosco. E quando Paulo traz aqui, nós vamos permanecer no pecado porque nós sabemos que a graça de Deus perdoa tudo. Paulo fala, não, definitivamente não, vocês não podem mais fazer isso. Ah, mas tudo que eu fizer, a graça de Jesus cobre. Mas Paulo fala, cobre o quê? Como é que vai cobrir um pecado que você cometeu, mas você não vai mais cometer? Mas por que, Paulo? A graça de Jesus não cobre tudo isso, mas você está morto. Morto não decide mais nada. Morto não tem mais vontade. Morto não tem querer mais. É isso que Paulo quer que eu e você entenda. Se nós fomos mortos com ele na cruz, nós não temos mais vontade. É isso que eu e você tem que entender. Nós temos que saber disso. Eu disse, irmãos, nós vamos trabalhar com esse... Boa noite, irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz. É um prazer imenso novamente estar aqui. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E nós vamos, como de costume todos os domingos, sempre estar dando continuidade a um dos livros que foram propostos por nós pastores, a Igreja do Senhor, para que possamos aprender melhor. Então, nós achamos por bem, a cada domingo, trazer um livro. E eu estou trazendo o livro de Romanos, e hoje nós vamos dar início no capítulo 6, no verso de 1 a 6. Mas antes, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente 3 pilares. O cristão verdadeiro, ele tem que ter em si o saber e considerar-se e oferecer-se. Nós temos que saber, nós temos que considerar e nos oferecer. A quê? A palavra de Deus, ao próprio Deus. Para que possamos realmente ser identificados como aqueles filhos de Deus. O pastor trouxe aqui uma reflexão no livro de João, capítulo 8. E eu friso o verso 32, que diz: se nós conhecemos a verdade, realmente nós seremos livres. E no texto passado, no estudo passado, nós falamos o que é a verdade. Para nós sermos livres do engano, nós temos que conhecer a verdade. E nós sabemos que Cristo é a verdade. Portanto, andar nos ensinamentos de Cristo é andar na verdade. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para aprender mais sobre essa verdade, para que possamos andar nela. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria trazer aos irmãos o contexto do que nós já estudamos até aqui. No capítulo 1 e 2, Paulo trouxe o porquê dele ter escrito essa carta. Ele citou que ele queria conhecer os irmãos em Roma, ele queria conhecer os que foram nascidos de novo, os gentios, os irmãos judeus que lá estavam. Ele queria também aproveitar essa oportunidade para chegar até a Espanha através da ajuda da igreja de Roma. E no capítulo 1 e 2, num pedacinho do 3, Paulo falou também sobre todo o mal que recai sobre o ser humano, sobre a humanidade. Paulo trouxe que todos estão perdidos, e todos são pecadores, mesmo aqueles que receberam a lei escrita, que são os judeus, como os gentios que não conheciam a lei. Paulo fala que o homem é indesculpável, porque de uma forma ou de outra, o Senhor se fez ser conhecido diante deles. Portanto, irmãos, não há desculpa para ser humano nenhum, em época alguma, dizer que não tinha conhecimento de que há um Deus criador de todas as coisas. Amém? Então, portanto, quando Paulo traz isso, é algo preocupante para nós. Porque se todos nós estamos condenados, mortos para Deus, o que fazer? Mas no capítulo 3 e 4, Paulo traz a resposta. Ele fala que só há um caminho para que possamos nos salvar. E esse caminho é Jesus. E Jesus veio justamente para isso, para nos justificar. Jesus, ele é a única solução para que possamos viver eternamente com Deus. Por que ele é a única solução? Porque é algo que ele fez por nós.
algo que homem nenhum pôde fazer jamais, em época nenhuma. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço de todo o mal, de todo o pecado que nós fizemos e fazemos. Então Jesus, ele foi o substituto, a morte vicária. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E depois Paulo traz Jesus como uma cabeça de raça, contrastando com Adão, do qual nós nascemos na carne. Que Adão aqui representa a desobediência. Adão representa o pecado, a vontade da carne. Em contrapartida, Jesus representa a submissão à vontade de Deus, a obediência, o propósito pelo qual ele veio. E mais adiante, Paulo traz como exemplo Abraão. Abraão, que era um personagem muito querido e respeitado pelos judeus da época. Ele mostra para os judeus que mesmo Abraão, que era estimado pelos judeus, ele também foi justificado pela fé em Jesus, não pelas obras. E Paulo trata também sobre a circuncisão, os não circuncisos, dizendo que isso não tem efeito algum. Até porque Abraão, ele creu em Deus antes da circuncisão, depois lhe foi passado isso como instrução. Então Paulo traz esse retrato da humanidade para que nós possamos nos sintonizar e saber quem somos e onde estamos. Como cristãos, como filhos de Deus. E no capítulo 5, irmãos, nós fomos justificados por Deus. Jesus, ele tomou lugar. E a partir de então, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos discorrer acerca do comportamento desses que foram justificados. Se nós fomos justificados hoje nós somos vistos por Deus como justos. Como que devemos nos portar agora? Então é isso que nós vamos tratar agora desse capítulo. Amém, irmãos? E aí eu convido os irmãos para que possam abrir no capítulo 6, no verso de 1 até o 14. Que diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos, de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Gente, esta carta, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos traz esperança em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dúvidas que percorrem no nosso pensamento diário. Quem somos, para onde vamos, isso é maravilhoso. E Paulo traz daqui com tanta maestria, ele nos mostra que, irmãos, até para nós sermos cristãos, Jesus, Deus, não entregou isso por nossa conta. Porque se ele tivesse deixado cada um fazer algo para ser salvo,
ninguém se salvaria. Tão pequeno e fraco nós somos. Por isso que é Ele que dirige a nossa vida. Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Ele coloca em nós o desejo de vir à igreja, o desejo de meditar na palavra de Deus, de ouvir, de adorá-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Tudo isso vem dele. Por que ele faz isso? É por amor. Porque ele sabe que se nos deixar sozinho, a gente não vai conseguir caminhar. Isso é lindo. Isso é o papel de um pai. Isso é o papel de amor. Assim como fazemos com os nossos filhos quando são pequenos, nós os ensinamos, nós os corrigimos, até que eles tomem o seu próprio rumo e comecem a andar sozinhos. Então, este é um pai cuidando do seu filho. E isso é maravilhoso. Olha bem, vamos lá, no versículo 1. Ele diz assim: o que diremos então? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça possa abundar? Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele diz nos versos anteriores que a bênção, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. E ele usa o exemplo de Davi, quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias. Então, Davi cometeu um pecado terrível aos olhos das pessoas, do seu povo, e principalmente diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Deus cobriu o seu pecado. Tudo bem, nós sabemos que tem consequência. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui, tem consequências. E nós pagamos por isso. Embora sejamos filhos de Deus, mas o que nós fazemos tem consequência. Mas o que faz com que eu e você nos sintamos filhos de Deus? Qual é a garantia de que eu estou cheio do Espírito Santo? Nós já falamos sobre isso aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? Certa vez eu vi numa igreja, o pastor fazer assim: sejam cheios do Espírito Santo. E aí, igreja, já estão cheios? É assim que enche? É uma bomba de encher pneu? E as pessoas começam a pular, a gritar, a rodapiar, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Ou, pelo menos, demonstrando evidências de que estão cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz ao contrário. É por isso que eu diz para os irmãos lá em João 8,32, diz: se Jesus vos libertar, vocês serão livres. Livre de quê? Da mentira, do engano. Somente a Escritura. Se a Escritura diz ao contrário, não adianta você querer fazer de forma que contradiz a Escritura. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Então, eu vou dar um exemplo para que a igreja consiga assimilar o que é ser cheio do Espírito Santo. Se você é um homem que costumava ser briguento no trânsito, você levava uma fechada, você descia do carro, brigava e fazia tudo, quebrava o carro do outro. E você ouviu falar de Jesus. Você teve uma experiência com Deus. E entendeu que você é uma nova pessoa. Você percebeu que Jesus te resgatou do pecado da morte. E você é grato a isso. Você reconhece que sem Ele você nada faz. Você não mudou nada. Você é a mesma pessoa. Mas, quando você entrar no seu carro e alguém te fechar no trânsito, você vai sentir a mesma vontade. Você vai querer descer do carro, esmurrar o carro da pessoa, esmurrar a pessoa. Mas você não vai fazer. Por que, pastor, que eu não faço isso mais? Porque há alguém dentro de você que te dá força para resistir ao pecado. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você, por um acaso, irmãos, fizer isso, que nós somos falíveis, nós somos seres humanos, somos salvos, mas estamos num corpo pecaminoso, e se por um acaso o irmão escorregar e ainda assim fizer isso, não tiver maturidade espiritual suficiente, quando você retornar para o seu carro, você vai se sentir incomodado. Você vai sentir uma tristeza. Você vai sentir que entristeceu o Espírito Santo. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Essa é a evidência maior de que você é cheio do Espírito Santo. As coisas que você fazia antes, se você retornar a fazer, isso vai te incomodar. Isso vai te entristecer. Você não consegue mais. É isso que Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. E o reino já foi instaurado quando Jesus veio. Ele já morreu no nosso lugar, ele já tomou o nosso lugar. Nós já fomos separados. Nós estamos sendo apenas
capacitados para andar nessa verdade. Nos versículos anteriores do capítulo 5, nós falamos sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a aflição dos que são em Cristo. E por que o Senhor permite essas coisas? Porque o Senhor conhece a nossa deficiência. Ele sabe trabalhar no meu e no seu coração. E, irmãos, enquanto não aprendermos isso, a gente não anda adiante. Eu tenho tido experiências com isso. O Senhor trabalha de uma maneira individual com cada filho. E assim nós fazemos com nossos filhos também. Cada filho tem um temperamento, cada filho tem um comportamento. Uns mais rebeldes, uns mais compreensíveis. Mas nós, enquanto pais terrenos, nós devemos compreendê-los e educá-los de uma maneira personalizada. Como cada indivíduo separado, individual. Então é isso que o Senhor faz conosco. E quando Paulo traz aqui, nós vamos permanecer no pecado porque nós sabemos que a graça de Deus perdoa tudo. Paulo fala, não, definitivamente não, vocês não podem mais fazer isso. Ah, mas tudo que eu fizer, a graça de Jesus cobre. Mas Paulo fala, cobre o quê? Como é que vai cobrir um pecado que você cometeu, mas você não vai mais cometer? Mas por que, Paulo? A graça de Jesus não cobre tudo isso, mas você está morto. Morto não decide mais nada. Morto não tem mais vontade. Morto não tem querer mais. É isso que Paulo quer que eu e você entenda. Se nós fomos mortos com ele na cruz, nós não temos mais vontade. É isso que eu e você tem que entender. Nós temos que saber disso. Eu disse, irmãos, nós vamos trabalhar com esse... Boa noite, irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz. É um prazer imenso novamente estar aqui. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E nós vamos, como de costume todos os domingos, sempre estar dando continuidade a um dos livros que foram propostos por nós pastores, a Igreja do Senhor, para que possamos aprender melhor. Então, nós achamos por bem, a cada domingo, trazer um livro. E eu estou trazendo o livro de Romanos, e hoje nós vamos dar início no capítulo 6, no verso de 1 a 6. Mas antes, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente 3 pilares. O cristão verdadeiro, ele tem que ter em si o saber e considerar-se e oferecer-se. Nós temos que saber, nós temos que considerar e nos oferecer. A quê? A palavra de Deus, ao próprio Deus. Para que possamos realmente ser identificados como aqueles filhos de Deus. O pastor trouxe aqui uma reflexão no livro de João, capítulo 8. E eu friso o verso 32, que disse, se nós conhecemos a verdade, realmente nós seremos livres. E no texto passado, no estudo passado, nós falamos o que é a verdade. Para nós sermos livres do engano, nós temos que conhecer a verdade. E nós sabemos que Cristo é a verdade. Portanto, andar nos ensinamentos de Cristo é andar na verdade. E é por isso que nós estamos aqui como igreja. Para aprender mais sobre essa verdade. Para que possamos andar nela. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria trazer aos irmãos o contexto do que nós já estudamos até aqui. No capítulo 1 e 2, Paulo trouxe o porquê dele ter escrito essa carta. Ele citou que ele queria conhecer os irmãos em Roma, ele queria conhecer os que foram nascidos de novo, os gentios, os irmãos judeus que lá estavam. Ele queria também aproveitar essa oportunidade para chegar até a Espanha através da ajuda da igreja de Roma. E no capítulo 1 e 2, um pedacinho do 3, Paulo falou também sobre todo o mal que recai sobre o ser humano, sobre a humanidade. Paulo trouxe que todos estão perdidos, e todos são pecadores, mesmo aqueles que receberam a lei escrita, que são os judeus, como aqueles os gentios que não conheciam a lei. Paulo fala que o homem é indesculpável, porque de uma forma ou de outra, o Senhor se fez ser conhecido diante deles. Portanto, irmãos, não há desculpa para ser humano nenhum, em época alguma, dizer que não tinha conhecimento de que há um Deus criador de todas as coisas. Amém? Então, portanto, quando Paulo traz isso, é algo preocupante para nós.
Porque se todos nós estamos condenados, mortos para Deus, o que fazer? Mas no versículo, no capítulo 3 e 4, Paulo traz a resposta. Ele fala que só há um caminho para que possamos nos salvar. E esse caminho é Jesus. E Jesus veio justamente para isso, para nos justificar. Jesus, ele é a única solução para que possamos viver eternamente com Deus. Por que ele é a única solução? Porque é algo que ele fez por nós. Algo que homem nenhum pôde fazer jamais, em época nenhuma. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço de todo o mal, de todo o pecado que nós fizemos e fazemos. Então Jesus, ele foi o substituto, a morte vicária. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E depois Paulo traz Jesus como uma cabeça de raça, contrastando com Adão, do qual nós nascemos na carne. Que Adão aqui representa a desobediência. Adão representa o pecado, a vontade da carne. Em contrapartida, Jesus representa a submissão à vontade de Deus, a obediência, o propósito pelo qual ele veio. E mais adiante, Paulo traz como exemplo Abraão. Abraão, que era um personagem muito querido e respeitado pelos judeus da época. Ele mostra para os judeus que mesmo Abraão, que era estimado pelos judeus, ele também foi justificado pela fé em Jesus, não pelas obras. E Paulo trata também sobre a circuncisão, os não circuncisos, dizendo que isso não tem efeito algum. Até porque Abraão, ele creu em Deus antes da circuncisão, depois lhe foi passado isso como instrução. Então Paulo traz esse retrato da humanidade para que nós possamos nos sintonizar e saber quem somos e onde estamos como cristãos, como filhos de Deus. E no capítulo 5, irmãos, nós fomos justificados por Deus. Jesus, ele tomou lugar. E a partir de então, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos discorrer acerca do comportamento desses que foram justificados. Se nós fomos justificados hoje nós somos vistos por Deus como justos. Como que devemos nos portar agora? Então é isso que nós vamos tratar agora desse capítulo. Amém, irmãos? E aí eu convido os irmãos para que possam abrir no capítulo 6, no verso de 1 até o 14. Que diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos, de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Gente, esta carta, ela é linda.
Ela é maravilhosa. Ela nos traz esperança em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dúvidas que percorrem no nosso pensamento diário. Quem somos, para onde vamos. Isso é maravilhoso. E Paulo traz daqui com tanta maestria, ele nos mostra que, irmãos, até para nós sermos cristãos, Jesus, Deus, não entregou isso por nossa conta. Porque se ele tivesse deixado cada um fazer algo para ser salvo, ninguém se salvaria. Tão pequeno e fraco nós somos. Por isso que é ele que dirige a nossa vida. Ele coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Ele coloca em nós o desejo de vir à igreja, o desejo de meditar na palavra de Deus, de ouvir, de adorá-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Tudo isso vem dele. Por que ele faz isso? É por amor. Porque ele sabe que se nos deixar sozinho, a gente não vai conseguir caminhar. Isso é lindo. Isso é o papel de um pai. Isso é o papel de amor. Assim como fazemos com os nossos filhos quando são pequenos, nós os ensinamos, nós os corrigimos, até que eles tomem o seu próprio rumo e comecem a andar sozinhos. Então, este é um pai cuidando do seu filho. E isso é maravilhoso. Olha bem, vamos lá, no versículo 1. Ele diz assim: o que diremos então? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça possa abundar? Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele diz nos versos anteriores que a bênção, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. E ele usa o exemplo de Davi, quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias. Então, Davi cometeu um pecado terrível aos olhos das pessoas, do seu povo, e principalmente diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Deus cobriu o seu pecado. Tudo bem, nós sabemos que tem consequência. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui, tem consequências. E nós pagamos por isso. Embora sejamos filhos de Deus, mas o que nós fazemos tem consequência.